A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje entramos no dia 236, a nossa leitura bíblica anual. Estaremos lendo 1 Crônicas, do capítulo 7 ao capítulo 9. Nosso tema, identidade preservada e restauração do povo. Amém? Diz assim a palavra: descendentes de Issacar. Os filhos de Issacar foram Tola, Puá, Jazube e Sinrom, 4 ao todo. Os filhos de Tola foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibzão e Samuel, chefes das suas famílias, descendentes de Tola, homens valentes nas suas gerações, cujo número nos dias de Davi foi de 22.700. O filho de Uzi foi Isarias, e os filhos de Isarias foram Micael, Obadias, Joel e Isias, 5 ao todo, todos eles chefes. Tinham nas suas gerações, segundo as suas famílias, em tropas de guerra 36.000 homens, pois tinham muitas mulheres e filhos. Seus irmãos em todas as famílias de Issacar, homens valentes, foram 87.000, todos registrados pelas suas genealogias, descendentes de Benjamim. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer e Jadiel, 3 ao todo. Os filhos de Belá foram Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri, 5 ao todo. Chefes das suas famílias, homens valentes, foram 22.034 registrados pelas suas genealogias. Os filhos de Bequer foram Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete, todos filhos de Bequer. O número deles, registrado pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, chefes das suas famílias, homens valentes, 20.200. O filho de Gediael foi Bilã. Os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Quenaá, Zetã, Tarsis e Aizaar. Todos esses filhos de Gediael foram chefes das suas famílias, homens valentes, 17.200, capazes de sair à guerra. Supim e Upim eram filhos de Ir e Hussim era filho de Aer. Descendentes de Naftali. Os filhos de Naftali foram Jaziel, Guni, Gezer e Salum, filhos de Bila. Descendentes de Manassés. Os filhos de Manassés foram Asriel, de sua concubina Síria, que também deu à luz Maquir, pai de Gileade. Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher. O nome dela era Maaca. O nome do irmão, Maquir, era Zelofeade, o qual teve só filhas. Maaca, a mulher de Maquir, teve um filho a quem chamou Pérez. Irmão deste foi Ceres. Os filhos de Pérez foram Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Tais foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Sua irmã Amolequete deu à luz Isode, Abiezer e Macla. Os filhos de Semida foram Aiã, Siquém, Lique e Anião. Descendentes de Efraim. O filho de Efraim foi Sutela, de quem foi filho Berede, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eleade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles foram roubar o gado destes. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e teve um filho, a quem ele chamou Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha foi Seerá, que edificou Bet-Oronde
baixo e Bet-Horon de cima, como Uzem Seerá. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezef, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Tã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. A propriedade e a habitação deles foram Betel e as suas aldeias ao leste, Naarã e ao oeste Gézer e as suas aldeias, Siquém e as suas aldeias, Ateaia e as suas aldeias. Do lado dos filhos de Manassés, Betesseã e as suas aldeias, Taanaque e as suas aldeias, Megido e as suas aldeias, Dor e as suas aldeias. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Descendentes de Aser. Os filhos de Aser foram Ina, Isva, Isvi e Berias, e Será, irmã deles. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel. Este foi o pai de Birzavite. Eber gerou Jaflete, Somer, Otão e Suá, irmã deles. Os filhos de Jaflete foram Pazaque, Bimal e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. Os filhos de Semer foram Aí, Roga, Jeuba e Arã. Os filhos de seu irmão Elém foram Zofa, Imna, Seles e Amal. Os filhos de Zofa foram Sua, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Sama, Silsa, Itra e Beera. Os filhos de Jéter foram Jefoné, Pispa e Ara. Os filhos de Ulá foram Ara, Aniel e Rízia. Todos estes foram filhos de Aser, chefes das famílias escolhidas. Ou melhor, chefes das famílias escolhidos, homens valentes, chefes de príncipes, registrados nas suas genealogias para o serviço na guerra. Seu número foi de 26.000 homens. Descendentes de Benjamim, 1 Crônicas 8. Benjamim gerou Belá, seu primogênito, Asbel, o segundo a Ará, o terceiro, Noá, o quarto, e Rafá, o quinto. Belá teve estes filhos: Adar, Gera, Abiúde, Abizua, Naamã, Auá, Gera, Sefufá e Urão. Esses foram os filhos de Eude, que foram chefes das famílias dos moradores de Geba, e levados para o exílio em Manaate. Naamã, Aías e Gera, este os levou cativos e gerou Uzá e Aiude. Saaraim, depois de ter repudiado a sua mulher Uzim e Baara, gerou filhos nos campos de Moabe. De Odes, sua mulher, gerou Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeus, Saquias e Mirma. Estes foram os filhos dele, chefes das famílias. Uzim gerou Abitube e Elpaal. Os filhos de Elpaal foram Eber, Mizã e Simede. Este edificou Ono e Lode e as suas aldeias. Berias e Sema foram chefes das famílias dos moradores de Aijalon, que afugentaram os moradores de Gate. Aiô, Sasaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe foram filhos de Elpaal. Jaquim, Zicre, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrates foram filhos de Simei. Ispa, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Atotias, Ifdeias e Penuel foram filhos de Sazaque. Sanzerai, Searias, Atalias, Jaresias, Elias e Zicre foram filhos de Jeroão.
Esses foram chefes das famílias segundo as suas gerações e habitaram em Jerusalém. Em Gibeão habitou o pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e também o seu filho primogênito, Abdom. E ainda Zur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aiô. E Sequer, Miclote gerou Simeia. Estes habitaram em Jerusalém, perto dos seus irmãos. Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Filho de Jonatas foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tereia e Acás. Acás gerou Jeoada, Jeoada gerou Alimete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Moza. Moza gerou Binéa, de quem foi filho Rafá, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Azricão, Bocro, Ismael, Zearias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Ulão, seu primogênito, Jeus, o segundo, Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram homens valentes, flecheiros, e tiveram muitos filhos e netos, 150. Todos esses foram os dos filhos de Benjamim, habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. 1 Crônicas 9. Todo Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. Os primeiros habitantes que de novo vieram morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servidores do templo. Porém, alguns dos filhos de Judá, os filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá. Dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e os seus filhos. Dos filhos de Zerá, Jeuel e os seus irmãos, 690 ao todo. Dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenuá, Ibneias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Imnijas. E os seus irmãos, segundo as suas gerações, 956 ao todo. Todos esses homens foram chefes de famílias nas casas de suas famílias. Dois sacerdotes, Jedaías e Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Maraiote, filho de Aitube, chefe da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malques e Massai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, bem como os seus irmãos, chefes das suas famílias, 1.760 ao todo. Homens capazes para a obra do ministério da casa de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Azabias, dos filhos de Merari, Bacar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf. Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum. Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. Os porteiros Salum, Acube, Talmon e Aimã, e os irmãos deles. Salum era o chefe, estava até agora de guarda à porta do rei, do lado do leste. Tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, estavam encarregados da obra do ministério e eram
ou melhor, e eram guardas das portas do tabernáculo. E os seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor e eram guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, os regia nesse tempo. E o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Messelemias, era o porteiro da entrada da tenda do encontro. Todos estes, escolhidos para guardas das portas, foram 212. Estes foram registrados pela sua genealogia nas suas respectivas aldeias. E Davi e Samuel, o vidente, o constituíram cada um no seu cargo. Ele e os seus filhos guardavam os portões da casa do Senhor, isto é, na casa da tenda. Os porteiros estavam aos 4 lados, a leste, a oeste, ao norte e ao sul. Seus irmãos, que habitavam nas suas aldeias, tinham dever de tempo em tempos para servir com eles durante 7 dias. Porque havia sempre naquele ofício 4 porteiros principais, que eram levitas, e tinham a seu encargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Estavam alojados ao redor da casa de Deus, porque estavam encarregados da vigilância e tinham o dever de abrir os portões todas as manhãs. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios usados no culto, porque estes eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados. Outros havia que estavam encarregados dos móveis e de todos os objetos do santuário, bem como da melhor farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Alguns dos filhos dos sacerdotes confeccionavam as especiarias. Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, era o encarregado de fazer os pães para as ofertas. Outros dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Quanto aos cantores, chefes das famílias entre os levitas, ficavam alojados nas câmaras do templo e estavam isentos de outros serviços, porque dia e noite estavam ocupados no seu serviço. Esses foram chefes das famílias entre os levitas, chefes em suas gerações e moravam em Jerusalém, antepassados e descendentes de Saul. Em Gibeão habitou Jeiel, pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca. E também o seu filho primogênito, Adom e ainda Zur, Quis, Baal, Naer, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Estes moraram em Jerusalém, perto dos seus irmãos. Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatas. Malquizua, Abinadab e Esbaal. Filho de Jonatas foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Peleque e Tareia. Acaz gerou Jairá, e Jairá gerou Alemete. Asmavete e Zinra, e Zinre gerou Moza. Moza gerou Bineá, de quem foi filho Refaías, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram os filhos de Azel. Vamos às leituras complementares. 1 Crônicas 9:1, o registro do povo após o exílio. Todo Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel, e Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. Deus move o coração para restaurar a identidade. Neemias 7:5. Então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a voltar do cativeiro, e nele estava escrito.
1 Pedro, capítulo 2 e 9, povo escolhido para anunciar as virtudes do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Nosso resumo diz: mesmo após o exílio, Deus preserva a identidade do seu povo e restaura as suas raízes. A fidelidade do Senhor sustenta a continuidade da história e do chamado. Amém. Dá um check de leitura concluída, coloca nos comentários se algo toca o teu coração. Não sei se você percebeu, mas em 1 Crônicas capítulo 8 aparece o meu nome, Elianai. Deus te abençoe.